você foi contratado para fazer um programa de adequação à LGPD para uma empresa. Você vai ter que identificar as relações daquela empresa, se ela é controladora de dados ou se ela é operadora de dados. E essas relações, elas estão ligadas aos dados tratados do titular e a relação que ela tem com sujeitos terceiros. Por que eu falo sujeitos? Porque pode ser entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica e um órgão público. Só que essa relação vai ser sempre uma relação onde um presta serviço para o outro. Então, quando eu tenho controlador-operador, é porque o operador provavelmente presta um serviço para o controlador. Mas vamos explicar o que é o controlador e o que é o operador. Mas vocês já entenderam que esses sujeitos que estão obrigados a seguir a LGPD, eles podem ser ou controladores de dados ou operadores de dados. O controlador, ele é a pessoa física ou jurídica. Por que pessoa física? Porque a gente pode ter pessoas físicas que tratem dados com finalidade econômica e que são obrigados a seguir a LGPD. Então, eu tenho aí a pessoa física ou uma pessoa jurídica ou um órgão público. O controlador é a pessoa física ou a pessoa jurídica que determina o tratamento dos dados pessoais. É ele que fala assim, eu quero tratar dados pessoais para essa e essa função, eu vou determinar essa base legal, eu vou fazer isso e isso com o dado. Ele determina o tratamento e ele tem autonomia para determinar como ele quer que faça aquele tratamento. Então, ele tem o controle sobre o que vai ser feito com os dados daquelas pessoas, que são os titulares. Ele tem, é por isso que é o nome controlador, ele tem o controle dos dados. Ele que manda, ele que determina, ele que fala, eu vou tratar esse dado para fazer cadastro, eu vou tratar esse dado para fazer pontos de milhagem, eu vou tratar esse dado para fazer campanhas de marketing, eu vou tratar esse dado para oferecer plano de saúde para os meus funcionários. Ele que determina o motivo pelo qual o dado vai ser tratado, ok? E o operador, ele é a pessoa que trata dados porque o controlador mandou. Então, o operador não é ele que chega e fala assim, acho que vou tratar esses dados porque eu quero fazer um cadastro. Não, ele trata dados porque o controlador falou com ele assim, olha, a gente vai precisar fazer um cadastro. E aí, para isso, eu vou precisar, operador, que você colete esse e esse dado. Eu vou dar exemplo para vocês para ficar mais claro. Mas, basicamente, o controlador manda, o operador obedece. Por que eu gosto dessa frase? Eu acho que ela é a que você vai ficar nela no seu dia a dia. De você tentar trazer essa frase para dentro do seu dia a dia, trabalhando com a LGPD. De você verificar aquele que manda e aquele que obedece. Então, eu mando, o controlador manda, o operador obedece. Um exemplo muito claro de controlador-operador é o exemplo de empresa de cloud. Sabe as empresas de cloud que a gente contrata? A Amazon, Google, Microsoft, etc. O Google Drive. Então, a empresa, né, ela tem lá os dados dos seus clientes. Ela resolve contratar uma empresa de cloud para colocar aqueles dados todos lá dentro. É ela que coloca o dado lá dentro, é ela que tira o dado lá de dentro, é ela que mexe com o dado lá dentro, ela que determina a exclusão daqueles dados. Percebe que a empresa de cloud não tem nenhuma autonomia em relação ao tratamento daqueles dados. Ela só trata aqueles dados porque o controlador, que é a empresa detentora dos dados, determinou que aqueles dados fossem tratados. Então, existe uma determinação. A empresa de cloud, ela não tem nenhuma autonomia. Essa palavra, anota aí no caderno de vocês, faz um asterisco, uma estrelinha, coloca um post-it, um marca-texto.
O operador, ele vai sempre obedecer o controlador e ele não tem autonomia no tratamento dos dados. O operador, ele não pode falar assim, eu quero tratar esses dados por esse e esse motivo. Eu quero fazer isso e isso com o dado. Ele não pode. Ele só pode fazer se o controlador assim determinar. Então, o controlador tem essa função de mandar e o operador de obedecer. Vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Muita gente acredita no seguinte, Mari, eu tenho uma empresa de marketing, e eu contratei outra empresa de e-mail marketing e uma empresa de provedor de site. Então, assim, os dados dos meus clientes, eles ficam armazenados dentro da empresa de e-mail marketing. Então, os e-mails das pessoas e os nomes delas ficam dentro da empresa de marketing, dentro lá do site que eu acesso. E os demais dados, né, que são coletados, como cookies, essas coisas, são responsabilidade da empresa do site. Então, eu, bonitão aqui, não trato dados pessoais. A responsabilidade são dos dois. Eu não tenho nada com isso. Essa pessoa, ela tá certa ou ela tá errada? O que vocês acham? A pessoa que fala assim, a empresa que fala assim, não, os meus dados estão todos armazenados numa nuvem, a responsabilidade é da nuvem, ela que tem que manter a segurança. Eu tenho a empresa de e-mail marketing, ela que tem os e-mails lá, ela que tem que manter a segurança desses e-mails. Eu tenho a empresa lá do provedora de site, é ela que tem que prestar atenção nos dados. Eu, dentro do meu computador, da minha empresa, eu não tenho nenhum dado pessoal. Então, eu não preciso preocupar com LGPD. Vocês vão ver muita gente falando isso. E essas pessoas estão completamente erradas. Erradas. Então, é o seguinte, por quê? Por que elas estão erradas? Porque em que pese ela não tenha o dado na mão dela, no computador dela, no sistema dela, ela que determina para essas empresas terceiras que elas tratem aqueles dados. Ela que determina para a empresa terceira que elas tratem aqueles dados. Se eu não configurar o site, os e-mails lá dentro da empresa de e-mail marketing, se eu pedir para excluir esses e-mails lá de dentro, essa empresa de e-mail marketing não tem nenhuma autonomia para não fazer aquilo que eu mandei ela fazer. Ela tem que fazer aquilo que eu mandei ela fazer, porque os e-mails não são dela, são meus. Então, ela não tem autonomia. Então, não importa se o local de armazenamento do dado é na empresa de e-mail, se, na verdade, o titular, quando entregou o e-mail para mim. Não foi para a empresa de e-mails. Foi para mim. E eu que determinei, eu que mandei. O que a empresa de e-mail fez? Ela me obedeceu. Ela apenas me obedeceu. Então, qual que é a minha relação? Eu sou o controlador e a empresa de e-mail é a operadora. Por quê? Porque eu determino o tratamento de dados. Eu mando o que vai ser feito com os dados. E a empresa de e-mail, o que ela faz? Ela obedece. Ela não tem autonomia no tratamento dos dados. A mesma coisa com a empresa de cloud, que eu estou lá armazenando os meus dados lá. Ela não tem qualquer autonomia no tratamento dos dados. Quem que determina o tratamento? Eu. Mesma coisa, o site lá que eu hospedo a minha página, o meu site, né? A empresa de hospedagem da página. Eu estou colocando a página lá. Eu estou fazendo as coisas lá. Eles só estão me dando o espaço. Mari, mas eles armazenam dados, porque eu determinei. E eu tenho autonomia, inclusive, para falar com eles. Me dá que é meu e eu quero encerrar meu negócio com vocês. Então, esse terceiro, ele também vai ser considerado operador. Mari, aí eu sei que aparecem aquelas perguntas assim, Mari, naquela ação X e Z, quem é controlador, quem é operador?
Depende. A gente sempre precisa analisar a situação, o caso concreto, a situação concreta, para que eu tenha parâmetros, para que eu tenha base para entender a relação entre as duas empresas, entre esses dois sujeitos, para entender qual que é a relação. Se eu tenho um que manda e um que obedece, se eu tenho essa relação de um mandar e o outro obedecer, um mandar e o outro obedecer, tá? Então, a gente precisa sempre analisar o caso concreto, sempre a situação concreta. Agora, uma coisa importantíssima. Eu até vou manter aqui, eu acho que eu vou só mudar a cor. Vou só mudar a cor. Vou colocar essa cor aqui. O controlador e o operador, eles vão ser sempre a pessoa física que trata de dados com finalidade econômica, a pessoa jurídica de direito privado independente da finalidade econômica e o órgão público. O operador jamais vai ser funcionário. Vamos lá, vamos repetir o mantra. Funcionário não é operador. De novo, funcionário não é operador. Escreve no chat. Funcionário não é operador. Esse é um dos equívocos que mais acontece. Vamos lá, de novo. Funcionário não é operador. E eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos lá. Funcionário não é operador. Funcionário não é operador. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, eu vejo as pessoas repetindo isso e é simplesmente porque elas não entendem as relações existentes dentro da LGPD. Elas não entendem. E eu vejo um tanto de gente repetindo como se o funcionário fosse o operador. Aí muita gente fala assim, mas Mari, se o funcionário não é operador, o que o funcionário é? O funcionário, gente, ele é titular. Titular de dados, igual o cliente. O funcionário, ele não é uma pessoa física. Uma pessoa natural. A LGPD protege o quê? Dado pessoal de pessoa natural. Informação que identifique ou possa identificar uma pessoa natural. Isso que funcionário é. Tá, Mari, então peraí, que agora eu tô confuso. Tô dentro da empresa, tá? O chefe mandou. Eu tô obedecendo. Eu não sou operador? Não. Você é funcionário. Você é titular de dados. Você, quando você está dentro da empresa, você é pessoa física. Mas você, quando está dentro da empresa, você representa o quê? A empresa! Então, quem é controlador ou operador? A empresa, o órgão público ou a pessoa física que traz dados com finalidade econômica, que está ali tratando dados de terceiros, que são clientes. O funcionário, ele faz parte daquela organização. Se fosse assim, então o CEO seria o primeiro controlador e aí o gerente de área seria o primeiro operador. Mas aí, para o colaborador que está abaixo do gerente de área, o gerente de área seria controlador e o funcionário abaixo seria operador. Olha a confusão, gente. É só você olhar para a situação concreta que você vê que não faz sentido falar que o funcionário é operador. O funcionário representa a organização. O funcionário faz parte da organização. Então, nas relações com o titular cliente, se uma funcionária minha pega o telefone e liga, ela não está falando em nome dela, ela está falando em quê? Em nome da empresa. E quem que é controlador ou operador? A empresa. O funcionário, ele é apenas um titular de dados que merece ter os seus dados protegidos perante a LGPD, só que no momento em que ele está dentro da empresa, fazendo alguma coisa para a empresa, tratando dados pessoais porque a empresa assim determinou, ele está representando a empresa. Ele não está representando ele, pessoa física, ele está representando a empresa para a qual ele trabalha. O órgão público para o qual ele trabalha, até mesmo a pessoa física para a qual ele trabalha, por exemplo, a secretária do psicólogo. A secretária do psicólogo, ela não é operadora. Ela é o quê? Titular.
naquele momento que ela liga para o paciente, que ela guarda a ficha do paciente, ela não está ali como ela, pessoa física. Ela está ali como ela, secretária do psicólogo. E ela está representando quem? O psicólogo. Então, ela é operadora? Não. Ela vai ser ou controladora ou operadora pelo seguinte, porque ela representa aquela organização, que no caso pode ser até uma pessoa física sozinha ali, o psicólogo. Então, funcionário não é operador. Funcionário é titular de dados pessoais. Quem é controlador ou operador são as relações com terceiros. Exemplo do psicólogo com a secretária. O psicólogo que trabalha com o plano de saúde, em que tem que passar determinadas informações para o plano de saúde. A relação entre o psicólogo e o plano de saúde, aí sim vai existir uma relação que a gente vai ter que verificar no caso concreto, se é relação de controlador-operador, como é que é essa relação aí. E isso a gente vai ter que verificar. Mas a ideia, o ponto central, é a gente entender que as relações entre controlador e operação são sempre relações com terceiros. Com terceiros.